Olá pessoas, eu sou Natasha, este é o Redemunhando e hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro extraordinário que já é favorito da vida, que é o livro Senhor D, do Alan Lightman, pela Companhia das Letras. Esse livro eu pedi de parceria com o grupo Companhia das Letras e primeiro que eu já tinha ouvido falar muito bem do Alan Lightman e segundo que o tema me interessou bastante. Primeiro sobre o Alan Lightman, ele é físico norte-americano e atualmente ele é professor do MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology. É uma universidade extremamente renomada na área, principalmente das ciências naturais e das ciências exatas. E este livro nada mais é do que um livro narrado por Deus. Daí o nome Senhor D. Deus narra a criação de tudo, a criação do nosso universo. Porém, não é tão simples assim. Nesse livro a gente vai acompanhar Deus em todos os seus pensamentos, em todas as suas ações, desde o momento em que ele decide criar alguma coisa nova, que ele não sabe exatamente o que é. Inclusive ele vai experimentando, será que é isso mesmo que eu quero? E vai mudando de ideia ao longo da história. Mas não só isso, a gente também vê como Deus vive no vazio e como ele interage, porque sim, ele interage. Ele tem um tio e uma tia, que aliás são muito engraçados, e esses tios influenciam Deus. A tia, por exemplo, ela tem uma personalidade mais rabugenta, então ela fica assim, será que você deve mesmo criar alguma coisa? Criar um universo? E o tio já é mais ingênuo e mais otimista, assim. Ele estimula o seu sobrinho a fazer mesmo, acha que tem que arriscar. Ou seja, esse livro tem alguns aspectos muito, muito, muito interessantes. O primeiro é esse grande desafio de ter Deus como personagem. Não só como personagem, mas como protagonista e narrador. Ainda mais num momento tão crucial como a criação de tudo, porque nos obriga o autor a contar algumas coisas sobre os poderes de Deus e sobre os seus hábitos, por assim dizer. E o Alan Lightman faz isso. É claro que você delimitar características de Deus como personagem implica em contrariar algumas crenças. Então, só para deixar claro, eu sou ateia, e eu achei que esse Deus ficou muito legal. Segundo o próprio personagem, segundo o próprio Deus, ele é onipotente, mas ele não é onisciente, ele não sabe de tudo o que vai acontecer. Ele sabe de todas as possibilidades do que pode acontecer, mas ele não sabe o que vai. Nesse sentido, eu acho que o Alan Lightman foi muito corajoso, muito ambicioso de encarar um personagem tão complexo e tão controverso de alguma maneira, já que Deus é uma figura que varia dependendo da cultura e dependendo da religião. Porém, na minha opinião, ele foi extremamente bem sucedido na sua proposta. Um grande mérito desse livro, para mim, é que as contradições, elas não são escondidas, nem maquiadas. As contradições são completamente expostas no texto. Inclusive, é apontada pelos próprios personagens, o que é genial. Torna tudo ainda mais divertido. Existe um personagem que é um estranho, chamado Belhor. E Belhor fica provocando Deus e perguntando muita coisa para ele e fazendo Deus cair em contradição. Esse é aquele personagem que incomoda. Deus fica, inclusive, irritado com ele por conta dessas contradições, dessas insinuações que o Belhor faz. E esse personagem tem uma ironia muito sutil e muito fina. É maravilhoso de ler sobre os diálogos entre Belhor e Deus. Então, como eu falei, apesar de ser Deus, esse Deus tem características muito humanas, o que nos faz identificar com ele. Apesar dos poderes sobrenaturais, esse Deus se sente confuso. Ele é impulsivo de vez em quando, ele se sente indeciso sobre algumas coisas. Tem uma frase que ele diz na página 7 que é o seguinte: eu sabia que era capaz de fazer o que quisesse, mas aí é que estava o problema. Possibilidades ilimitadas geram indecisão ilimitada. Ou seja, ele não é um ser perfeito, ele é um ser onipotente. Ele tem esses momentos de dúvida, de fúria, quando o Belhor provoca muito ele, ele fica enfurecido. Ele tem momentos de racionalidade também. E quando Deus resolve criar alguma coisa, na verdade ele cria milhões, bilhões de universos diferentes e escolhe um para desenvolver mais a fundo. Então essa criação dos universos, na verdade, é um risco que Deus resolve correr. Ele não sabe no que vai dar essa criação. E, inclusive, ele cria coisas propositalmente, como, por exemplo, o espaço e a matéria. Ele quer criar espaço e ele quer criar matéria. Por outro lado, ele tem criações não intencionais também. O tempo é uma delas
E os seres vivos, complexos e conscientes de si mesmos, como seres humanos, também são consequências de coisas que ele cria inicialmente. E não são criações propositais. Então é muito legal porque ele cria essas situações e esses seres, ele age sobre essas criações, porém ele acaba não interferindo depois de um tempo. Ele deixa que essas criações sigam seus próprios caminhos. Assim, ele começa a contemplar as consequências inesperadas de tudo aquilo que ele criou. E são consequências muitas vezes maravilhosas. Por exemplo, ele descreve espetáculos de luz e de som que Deus não tinha planejado, mas que aconteceram e que ele apreciou demais. Outra coisa que ele não prevê, por exemplo, são os sofrimentos dos seres humanos e dos outros seres complexos. Eu acho que o mais legal desse livro, além de mostrar Deus com toda essa natureza humana de uma certa maneira, é que Deus, ao mesmo tempo que cria o universo, é profundamente modificado pelo universo que ele cria. Existe essa relação dialética entre criador e criatura. E essa relação dialética é muito linda, porque ela é transformadora. Ela transforma Deus, ela transforma os tios de Deus, ela transforma a vida deles, se é que se pode chamar assim, já que eles são imortais. Mas eles passam a enxergar as coisas de um jeito diferente, a sentir coisas de jeitos diferentes. E são coisas que eles não podem voltar atrás. Por exemplo, a partir do momento em que eles sentiram o tempo, eles não vão mais conseguir voltar a não sentir o tempo. Eu vou ler um trecho para vocês em que Deus está falando sobre como ele é afetado pela criação do universo, dos universos, né? O nome do capítulo é Insatisfações, Discordâncias e Outras Chatices. Depois de assistir à formação de galáxias, estrelas e planetas, tive uma sensação que ainda não conhecia. Uma espécie de plenitude. Mais do que plenitude, era uma ultraplenitude, pois me sentia como se coisas novas tivessem sido criadas dentro de mim. Uma curiosa virada, já que fora eu quem criara Alan 104.729. Alan 104.729 é o nome do universo que ele deu. Ou, para ser mais preciso, criar as leis e princípios organizacionais, a matéria e a energia, dos quais tudo decorria. Até se poderia pensar que cada coisa nova naquele universo já estava dentro de mim. Mas não parece ter sido esse o caso. Assim como na invenção do quantum, tive a sensação de ter sido mudado. Sentia que minha imaginação se amplificara, engrandecera. Sentia que conhecia coisas que antes desconhecia e que era maior do que antes. Como era possível algo criado do meu próprio ser agora estar maior do que o meu ser? É possível a criação criar seu criador? Eu estava ao mesmo tempo perplexo e contente, embora esse contentamento por fim levasse a certos descontentamentos. Gente, que lindeza! Ai, leiam, apenas leiam. Enfim, esse livro tem uma linguagem objetiva, muito fluida. Como o Alan Lightman escreve bem, eu fiquei impressionada, eu quero já ler tudo que ele escreveu, pelo menos tudo de romance. Os capítulos são curtos, é fácil de ler. Tem umas pitadas de bom humor muito interessantes que trazem leveza ao texto. E ele traz referências a muitas concepções filosóficas. Por exemplo, pensamentos de Maquiavel, de Descartes, de Heráclito, pensamentos de Buda, são inseridos nas concepções que o próprio Deus tem. É muito legal. E também concepções científicas. Ele cita muito Einstein e Darwin, mas sem falar o nome dos dois. Ele fala das teorias, né? A teoria da relatividade, a teoria da evolução, sem dar nome aos bois. É muito legal, porque é uma maneira de confirmar que os cientistas estavam corretos naquilo que eles pensavam, sem ser muito explícito, né? Então eu achei essa sacada brilhante. As descrições físicas que o Alan Lightman faz aqui ao longo do livro, por exemplo, as partículas se chocando, se colidindo e formando estrelas, são descrições incríveis, sério, maravilhosas mesmo. São descrições deliciosas. O próprio Deus se deleita com essas façanhas físicas que ele cria. Ele tem muito essa admiração pela estética, pela beleza do negócio, sabe? Então, gente, eu não sei se eu consegui passar exatamente o que eu queria, eu só queria dizer que eu amei esse livro, que o personagem é muito complexo, é um livro que tem bom humor, ao mesmo tempo que é profundo, ele traz questões muito profundas, traz muita filosofia e reflexão,
Por exemplo, obviamente nos leva a pensar quem é Deus, que tipo de poderes ele ou ela tem, o que é o tempo, o que é o vazio, o que é o espaço. Nos leva a pensar sobre essas contradições da ideia de Deus. Ele traz conceitos de física embutidos aqui na narrativa. Então, por exemplo, universos múltiplos, teoria da relatividade geral, a física quântica. Como eu falei, ele traz ideias científicas como a evolução da biologia, além de um humor sutil e no ponto, sabe? Então, basicamente, é um livro delicado, profundo e que eu já recomendo para todo mundo. Uma bela mistura de filosofia, física e literatura. Se você se interessa por esses temas, por favor, vai atrás do Senhor D. É um livro curtinho, ele tem 174 páginas e no final tem algumas notinhas muito interessantes, em que o Alan Lightman explica de onde ele tirou os nomes, explica as citações científicas que ele faz. Muito, muito legal, mesmo. Essa foi uma belíssima surpresa que a parceria me trouxe. Mais uma. Tá bom, gente? Espero que não tenha ficado muito confuso. Obrigado por assistirem até aqui. Deixa um joinha pra mim se você curtiu e um comentário que eu vou gostar de saber o que você achou. Um beijo e a gente se vê no próximo. Tchau!